Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para uma conversa sempre especializada em negócios. No programa de hoje, recebemos Marcos Rossi, CEO e cofundador da Summit Hub, responsável pela Gramado Summit, Summit Talks e pela Start Zero, um portal de conteúdo e notícias sobre startups que quer formar um empreendedor, um Netflix da educação para startups. Para ficarmos por dentro do bate-papo, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Celulares, computadores, tablets, basta olhar ao nosso redor para percebermos o quanto estamos conectados e onde há público, há oportunidades de negócios. No ano passado, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua apontou que 64,7% da população brasileira com idade superior a 10 anos tem internet. São 116 milhões de brasileiros conectados de alguma forma online, criando seu espaço e deixando sua marca nesse universo tecnológico. Não há mais vida online ou offline, há a vida moderna. E nela está tudo interligado. O digital passou a ser mais uma forma de vida dentro do mundo, e é preciso saber tirar proveito disso. Se estamos nos conectando cada vez mais cedo e a todo instante, o digital passa a ser um terreno fértil para o mundo dos negócios e o empreendedorismo. Para isso, é necessário criatividade. Para animar investidores em 2019, a mesma pesquisa também apontou a previsão de um crescimento de 15% do segmento do empreendedorismo digital. É fato. As pessoas já passaram a consumir online tanto quanto offline, e isso deve crescer mais ainda. E-commerce e startups são a prova de que a inovação e a transformação digital, através de tecnologias disruptivas, podem alavancar um negócio, gerar muito lucro e muitos empregos. No entanto, para que se conheça o mercado digital e empreendedor, é preciso debatê-lo, informá-lo e derrubar algumas falsas afirmações sobre ele. É por isso que o nosso convidado e seus sócios fundaram o Gramado Summit, o maior brainstorming de tecnologia do mundo, uma empresa, uma convenção e uma ideia inovadora dedicada ao estudo e ao ensinamento de novas tecnologias. Vem conosco falar de negócios. Ele é empresário, empreendedor, CEO e cofundador da Summit Hub, responsável pelo Gramado Summit, o Summit Talks e pela Start Zero, um portal de conteúdo e notícias sobre startups que quer formar um empreendedor, um Netflix da educação para startups. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Marcos Rossi. Marcos, um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Ronald. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Como é que nasceu a Start Zero, como é que nasceu o Gramado Summit? Conta um pouco da tua história para nós. Então, primeiro prazer estar aqui conversando contigo, com a tua audiência. É muito legal ter a oportunidade de conversar sobre aquilo que a gente criou agora há 2 anos, né? A gente oficialmente sou um empreendedor há 2 anos. A Gramado Summit foi o primeiro produto, ela surgiu por meados de 2016, quando eu tive a oportunidade de participar de um evento que acontecia fora do país, onde a grande pegada era reunir startups de todos os estágios de frente com investidores do mundo inteiro. Esse evento acontecia em Dublin e é muito engraçado porque eu sou filho de uma família empreendedora na área de eventos. E eu optei por não... Você falaste para mim nos bastidores de uma família tradicional na área de eventos. Exatamente. A gente tem alguns eventos como o Chocofest, Festival do Turismo, e eu optei por não ir nessa área.
fiz uma startup e lá por 2015, 2016, participei de um evento em Dublin. E esse evento em Dublin era focado em reunir startups, investidores, todo o ecossistema de inovação a nível mundial. Cheguei no evento e descobri que era incrível o potencial de um evento, no sentido de ter propósito, reunir pessoas e dar oportunidade para a formação de novos empreendedores. Acabou que em 2016 para 2017 eu disse, cara, vou fazer a mesma coisa, ou tentar realizar com tanta maestria quanto a Web Summit, um evento igual em Gramado. E aí a gente criou em 2017, janeiro de 2017, a Gramado Summit, que seria o primeiro evento a nível de Brasil, com o foco de pegar startups em early stage, ou seja, no seu estágio mais inicial, colocar de frente com todo o mercado, com investidores e ao mesmo tempo pegar uma cidade como Gramado, onde 90% do PIB da cidade provém do turismo, trazer a proposta de uma nova conversa, do digital, da inovação e de repente assim acabar criando um novo pilar econômico para a cidade. 2017 aconteceu o evento e foi um sucesso, assim, claro que ele relativamente na primeira edição foi pequeno, a gente reuniu... O que é normal, né? Porque o evento tá começando. Exatamente. A gente reuniu 600 pessoas dia. Olha. Na primeira edição, só que a gente ganhou... Quantos dias ele dura? São 3 dias. São 3 dias. 3 dias. Mas a gente ganhou um conceito muito forte, assim, porque realmente era o primeiro evento que se propunha a trazer a palavra startup em sua amplitude. Normalmente, quando a gente ouve startup, a gente lembra de WhatsApp, Uber, Airbnb, os grandes players de mercado e os brasileiros também, 99 e por aí vai. Perfeito. Só que a gente esquece que existe muita startup que ainda está na garagem, está saindo do MVP, desenhando um business plan, que está do 0 e 1. E era esse cara que para Gramado Summit era fundamental, dar oportunidade para que esse cara, que muitas vezes não tem oportunidade de conversar com o investidor, conversar com o mercado, ele encontrasse na Gramado Summit uma plataforma de conexão. E aí foi onde a gente acertou, passou 2017, a gente foi para 2018, a Gramado Summit virou empresa, eu acabei me pegando no momento onde eu fazia eventos, aquilo que inicialmente eu não queria, eu acabei fazendo evento e gostando. E 2018 agora, Ronald, em agosto, a gente reuniu, já na segunda edição, mais de 2.500 pessoas por dia. Por dia, que fantástico. Foi muito legal, bem mais do que dobrou, né? Quer dizer, quadruplicou praticamente. A gente fez um cálculo até, não só na questão de número de pessoas, mas o tamanho da feira. Em 2017, a gente ocupou uma área física de 800 metros quadrados, arredondando. Em 2018, a gente ocupou 5.600 metros quadrados de área, então foi uma coisa... E qual a previsão para 2019, então, já que nós estamos nesse contínuo de crescimento? A gente tem uma ideia de ocupar 10 mil metros quadrados de área, colocar mais de 200 startups em exposição, ter pelo menos 4.000 pessoas por dia, e a gente está aí com 120 palestrantes. E é muito legal que a gente vai agora 2019, desde um Serginho Groisman, que é um palestrante confirmado, a um former designer da Apple, o CEO do Play Kids. É muito legal. A gente hoje abraça quase que um slogan onde a Gramado Summit é o maior brainstorming que o Brasil já viu. Focado no digital, focado na startup, mas a gente um local onde as grandes ideias de futuro acontecem. Porque o futuro a gente não sabe como é, então a gente não prevê ele. Perfeito. A gente cria ele. E a Gramado Summit quer ser esse celeiro de criação. Fantástico. Me fala um pouquinho da Start Zero, tu estava falando também da parte de conteúdo, como é que funciona isso? Legal. Então, a Gramado Summit 2017, 2018 aconteceu, virou negócio, virou empresa, foi muito legal, assim, eu me peguei num momento onde o evento virou uma empresa, a gente começou a contratar gente. Quantas pessoas tem hoje? Hoje a gente tem 7 pessoas na equipe da Gramado Summit. Legal. E deve estar fechando o ano de 2019 com 10 a 12 pessoas. E aí a gente descobriu, cara, é uma empresa. E uma empresa ela não pode viver única e exclusivamente de um produto. Aí, analisando os dados da Gramado Summit, existia um blog, onde muito focado na ideia de reduzir o nosso CAC, né, ou seja, o custo de aquisição por cliente, a gente produzia conteúdo para o nosso nicho. E esse nicho acabava consumindo a Gramado Summit, seja na compra de ingresso, na participação enquanto expositor. Você me falava que é dentro do conceito de entregar conteúdo para as pessoas, né? Aquela velha história. A gente marketing de conteúdo. De conteúdo ou digital. A gente não entrega só o produto, a gente entrega conteúdo para depois vender o produto. Perfeito. E com isso, nós conseguimos ter uma relevância muito grande no blog. Foram vários
milhares de acessos no blog e a gente pensou, poxa, vamos tentar desvincular agora que a gente é empresa, CNPJ, vamos chamar de Start Zero. E acabou que no primeiro mês do Start Zero, que a gente estava produzindo o mesmo conteúdo para vender a Gramado Summit, a gente teve 12 mil usuários ativos. Nossa. Isso para nós foi, poxa, se existem 12 mil pessoas querendo consumir esse nosso conteúdo, será que não existe um produto aí e a gente não acabou virando um formador de opinião quando o assunto é startup? E aí nada mais natural do que entender como que a gente poderia monetizar esse conteúdo de uma forma independente e assim surgir o Start Zero. Fantástico, fantástico. Nosso papo está maravilhoso, Marcos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa, Business RS, ele tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Tudo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Marcos Rossi, CEO e cofundador da Summit Hub e responsável pelo Gramado Summit. Marcos, nós falávamos no último bloco como é que surgiu a tua startup. Eu tive a oportunidade, no início de 2018, de ir no Vale do Silício com o meu filho, de 19 anos, meu filho mais velho. E eu me deparei com um dado lá que me surpreendeu e me assustou ao mesmo tempo. 95% das startups quebram. Eu gostaria que você trouxesse para nós o teu conhecimento sobre o ecossistema do Vale do Silício. Você disse que esteve em Dublin, né? Ou outras partes do mundo. Como é que está esse ecossistema em relação ao Rio Grande do Sul e o Brasil num contexto geral? Olha, o Vale é algo muito peculiar, né? O Vale hoje, querendo ou não, é a grande inspiração para qualquer polo de inovação e tecnologia. A gente tem Portugal também, que é um país que soube se reinventar através desse mesmo pilar econômico, mas todo mundo tenta copiar o segredo do Vale. E eu acho que assim... Desculpa de interromper, inclusive Portugal teve um evento no final de 2000... A mesma de Dublin que me inspirou foi para Portugal. Perfeito, porque Exatamente. eu ouvi falar que teve 40 mil pessoas lá. 70 mil. 70 mil pessoas, fantástico. Né? Esse foi o evento que inspirou a Gramado Summit. Perfeito. Para existir. E hoje ela é a grande frente de Portugal para propor essa mudança de cultura, né? Porque querendo ou não, tu entendeu o Vale do Silício, eu acho que isso tu pode ver muito bem, Ronald. Não só entender o que é o Vale, mas o mindset do Vale. Existe algo cultural por detrás muito forte. Dado de 95% das startups quebram, claro. Porque toda startup ela nasce com um propósito, que é a solução de um problema. E para solucionar um problema, enquanto startup, o termo talvez que hoje seja mais aceito, é que toda startup tem que ser escalável, disruptiva e ela tem que trabalhar em um momento de extrema incerteza, porque ela está questionando o mercado, ela está tentando solucionar um problema. E, esporadicamente, obviamente, uma delas soluciona um problema em escala global. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem hoje, e eu acho que casa muito com a criação da Gramado Summit. Até 2017, Rio Grande do Sul não tinha um polo de inovação. Claro, existiam frentes, como a gente tem universidades, com polos tecnológicos, grandes referências, mas não comunidades, ou seja, onde qualquer cidade poderia se tornar um mini Vale do Silício. Quando veio a Gramado Summit, a gente levantou a bandeira de reunir o Rio Grande do Sul, e eu acho que o principal, inserir o Rio Grande do Sul num mapa de inovação a nível
de país e, quiçá, América Latina, a gente conseguiu reunir diferentes players. Então, desde um Sebrae com todas as suas ações presentes a nível nacional num evento no Rio Grande do Sul, até pequenas startups, e onde eu acho que começou a construção de um mindset próximo ao Vale do Silício, é colocar na cabeça do investidor, e a Gramado Summit faz isso muito bem, que vale a pena investir no risco. Como eu te disse, quando se fala em startup, a gente pensa nos grandes. Os investidores, tradicionalmente, pensam em grandes. Só que grande é difícil, né? Porque o cara está tracionado, tem faturamento. Então, o investidor vai botar um cheque, pegar um share muito pequeno de uma startup que já tem um valuation de mercado muito bom. Agora, quando a gente investe no risco, e é isso que eu acho que o Vale faz muito bem, ele investe no risco. Ou seja, tu pode não ter um faturamento, mas a tua ideia é escalável, disruptiva e está em condições de extrema incerteza. Eu faço um cheque para pegar um share maior e, de repente, propor uma mudança. Ou seja, hoje a startup não é nada, essa que está começando, mas e daqui 2 anos? Marcos, aproveitando, o nosso papo está maravilhoso, eu gostaria que você trouxesse para o nosso público, que eu acredito que muitas pessoas ainda não conhecem, o conceito de MVP, né, que está dentro do livro Lean Startup. Né, Organizações Exponenciais também fala sobre isso. Porque eu notei que existe uma ligação muito forte entre a quebradeira no Vale do Silício e o MVP. Porque o que acontece? Eles quebram, aprendem, reaprendem e fazem uma coisa diferente, já corrigida. Explica para nós como é que funciona isso. Na verdade, assim, o MVP hoje é uma parte de um processo. Perfeito. Que a gente poderia traduzir no Brasil como produto mínimo viável para que aquela tua ideia, ela de fato dê certo. E eu queria trazer aqui a discussão, uma abordagem de um cara que eu tenho um respeito muito grande, que é o Pedro Van Gertner. Ele é CEO da ACE Aceleradora, a maior aceleradora de startups da América Latina. Esteve com a gente na Summit e o Pedro me disse numa conversa o seguinte: cara, há 10 anos atrás, ser sucesso era uma questão de muito talento. Hoje, com a digitalização das coisas, é técnica. Então, claro, talento conta? Muito. Mas muito mais do que isso é técnica. E aí tu entra com MVP. Então o MVP é basicamente tu entender o teu negócio e testar ele, o produto mínimo viável para que aquilo que tu está planejando vire de fato negócio. E o que eu acho que é o mais importante, cara, volta a um passo ainda de entender que a startup ela tem que sair do 0 e chegar no 1. Porque se ela chegar no 1, que é o mais difícil, a aquisição dos primeiros clientes, se provar enquanto empresa, aí sim eu tenho a possibilidade de fazer um império, porque ela é escalável. Perfeito. Diferente daquele negocinho que está começando, um mercadinho que está começando na esquina, uma padaria, a startup ela não está visando poucos clientes. O MVP são os poucos clientes, mas que depois que aquele produto conquistou esses poucos clientes, ela traciona. E aí são milhares, milhões. E eu quero ajudar na tua linha de raciocínio, até para que o nosso público fique bem claro, os benefícios de produzir um MVP. Né? Por que eu falo isso? Porque nós temos a cultura aqui no Brasil, pelo menos até pouco tempo antes desse boom da tecnologia e das startups, de fazer tudo perfeito. E na verdade não é isso. O conceito de MVP, a ideia é que você reduza custo, né, que você veja a receptividade do teu produto para o cliente e a partir daí você vai escalar o negócio. E aí entrou, até recentemente me chamaram para participar de um evento de criação de startups mesmo, e eu estava na apresentação e tinha uma ideia muito legal, de uma pessoa da região ali das Hortênsias, e a única coisa que ele não tinha testado era um MVP. A ideia era fantástica, cara. Resolveria, em tese, todos os problemas. E a primeira pergunta de um dos mentores, que não foi minha, foi: quantos clientes tu conquistou em um final de semana? E a resposta foi 0. Cara, então, nem segue. Porque para ter uma startup viável, num MVP bom, tu tem que ter conquistado pelo menos um cliente, que é aquilo que a startup muitas vezes esquece. Alguém tem que pagar a conta. Seja B2B, B2C, alguém tem que fazer essa roda girar. E tu tem que ter um negócio. E aí talvez entraria a maior diferença do mindset do Vale e do ecossistema de inovação brasileiro, e que eu acho que são duas coisas distintas. No Vale, quando eu conversei com alguns fundos, não existe uma preocupação tão grande em um MVP que tenha um faturamento, ou seja, eu preciso ter receita, despesa e gerar um lucro a longo prazo. O Vale ainda tem um conceito de investir em ideias
que podem descobrir o seu negócio daqui 5 anos. Mas enquanto isso elas vão fazendo valuation e fazendo base de dados. Perfeito. No Brasil essa realidade não funciona e puxaria aqui acho que as palavras do maior investidor anjo do país, que é o Marco Poli, também teve na Gramado Summit, amigo meu, e ele me citou o Lean Startup, ou a Startup Enxuta de Eric Ries. Sim. E o Marco Poli me disse, olha, Marcos, o livro do Eric Ries é perfeito, mas ele tem um erro para a economia brasileira, um erro fundamental. O mercado americano tem um poder de consumo muito absurdo, maior que o brasileiro. Com certeza. Muito maior. E a startup B2C no mercado brasileiro não vai funcionar como ela vai funcionar no mercado americano. Então, no Brasil, temos que entender que somos um país de startups B2B em sua grande maioria. Claro, pode existir algumas exceções, óbvio. Mas então, a primeira coisa que é importante é pensar em uma startup que trabalhe com o mercado business e, segundo, que pense em faturamento, receita, despesa e resultado em algum momento. Porque senão a gente também não tem fundos com capacidade de fazer aporte como os gringos têm. Perfeito. Marcos, nosso papo está fantástico. No próximo bloco eu quero abordar com você o crescimento da China. Tá? Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Marcos Rossi, CEO e cofundador da Summit Hub, responsável pela Gramado Summit. Marcos, nós falávamos no último bloco sobre o ecossistema do Vale do Silício, a mentalidade, conceito de MVP. Eu tive a oportunidade de, em novembro de 2018, participar do Congresso de Transformação Digital que foi em Bento Gonçalves. E ali nós tivemos uma explanação muito forte de um especialista da China nessa nova economia. Win? Isso, exatamente. Uma pessoa fantástica, né? Um dos maiores especialistas brasileiros ligados China-Brasil. Eu gostaria de ouvir de você como é que você está vendo esse crescimento exponencial da China. Eu tenho lido bastante também, a China está com um plano, eu não me lembro exatamente o ano, se é 2025, 2030, de inclusive ultrapassar os Estados Unidos nessa parte de tecnologia. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O IN, por sinal, é uma figura que eu venho me conectando há algum tempo já, e é muito engraçado que a vida digital nos proporciona hoje. Eu não conheci o IN ainda pessoalmente, só por redes sociais, principalmente LinkedIn, mas é o cara para falar da China em relação a esse crescimento. O que eu acho da China, e eu não sou um especialista no assunto, primeiro, é o tamanho do país e tu entender que um país tão grande quanto a China tem uma capacidade de consumo muito alta. E teve um dado que eu ouvi recentemente, mas eu não vou colocar em números exatos aqui, Ronald, mas hoje a gente começou a ter os primeiros unicórnios brasileiros, né? São aquelas startups avaliadas em mais de $1 bilhão. A gente teve recentemente a Nubank, começou com a 99 e mais 2 ou 3 aí startups que estão muito bem avaliadas. E o número é mais ou menos o seguinte, que a cada uma startup brasileira que recebe uma avaliação bilionária, a China tem 1000. E aí tu entende que sim, tem muito que se aprender, mas de novo, a gente vai acabar em algum momento voltando para aquela capacidade de consumo, desburocratização das coisas, sistemas de pagamento fintech é uma coisa que no Brasil tem muita, na China tem, sei lá, 7 vezes mais, mas eu acho... Diga-se de passagem, eu vou fazer só um parênteses, claro, que no teu comentário que está ótimo,
Eu sou um crítico um pouco a respeito dos bancos tradicionais, né? No sentido de que, fora toda a carga tributária que o empresário tem, eles cobram taxas elevadíssimas dos empreendedores, né? E, para mim, as fintechs, elas são uma opção fantástica. Com certeza. Né? Para as startups, para os empreendedores, no sentido de migrar para alguma coisa mais palatável, vamos chamar assim. Isso é muito, até pegando esse rumo da fintech, assim, porque é uma coisa que funciona muito bem na China. Por exemplo, o WeChat, que é um aplicativo de chat, acabou virando uma fintech e hoje é um mercado tão grande quanto a troca de mensagens. Legal isso que você está dizendo. Eu li um artigo há pouco tempo atrás que falava do WeChat. Praticamente, os chineses eles não saem do WeChat. Eles fazem tudo por ali. Eles fazem pagamentos, eles se comunicam, eles gravam vídeos. Quer dizer, é um absurdo, né? E isso, na verdade, é o que a gente vai acabar voltando para esse mindset ainda do brasileiro que nós temos um pouco fechado, assim. Desburocratização, acreditar no risco, porque startup é risco. E eu estava conversando recentemente com o Pedro, que é o CEO da Neon Pagamentos, hoje uma das principais fintechs do Brasil, também parceiro da Gramado Summit, e o Pedro me dizia o seguinte, cara, existe tanto dinheiro na transação entre bancos que aonde que a gente se faz? Claro, nós somos uma fintech, a Neon Pagamentos. Mas a gente descobriu que eu não preciso cobrar do meu cliente quando ele faz um DOC, quando ele faz um TED, porque existe recursos entre bancos. Então, se o banco A manda para o banco B, ele já está ganhando ali. E a fintech, ela entende que, cara, é ali que eu vou focar para ganhar dinheiro e vou tirar esse peso das costas do meu cliente. Então, isso é uma coisa que eu acho incrível. E eu, não sou o maior especialista para falar sobre China, mas quando tu tem um país daquele tamanho, tira a desburocratização, acredita na tecnologia, tu começa a criar unicórnios, e não só unicórnios de software, porque hoje tem a Xiaomi, que é a Apple chinesa, que é absurdamente grande, não trabalha com o mercado norte-americano e incomoda qualquer grande player do mercado. Inclusive, o Willi mostrou lá né, um gráfico com as 20 empresas mais valiosas do mundo. Eu não vou me lembrar os dados exatos, mas se eu não me engano, chineses 7 ou 9, se eu não me recordo, e ele previu que em breve elas estarão entre as 10, na verdade. Com certeza. E é natural, assim, porque, de novo, é capacidade de... Primeiro que um país, isso eu acho muito bonito em ecossistema de inovação, que vale para a China, vale para o Brasil, vale para qualquer lugar. Quando o ecossistema ele é fortalecido, tu acaba consumindo esse próprio ecossistema, tu não depende de outros. E o que acontece? Eu tenho um ecossistema fortalecido de startups no Rio Grande do Sul. Todas as startups vão ter oportunidade de mercado e elas vão meio que sendo parceiras umas das outras. Então, tu alimenta a economia. E tu acaba não tendo aquela startup, eu sou gaúcha, mas 80% do meu cliente está lá na Alemanha. Porque tu não tem, esse é sinal que não tem um ecossistema fortalecido. E o que acontece na China é que independente de eu ter um mundo, se eu trabalhar bem o meu país e o meu país acreditar que sim, vale a pena acreditar na inovação, na disrupção, eu tenho a roda de consumo girando internamente. Aí depois para escalar é 2 toques. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse espaço a gente procura, obviamente, abordar vários temas e também fazer críticas construtivas. E eu bato muito nessa tecla com os entrevistados, porque eu também viajo bastante e a gente acaba vendo as diferenças regionais, nacionais e internacionais, né? Sim. Como é que tu enxerga o empresariado gaúcho em relação à mente aberta, à inovação, comparado com outros estados da federação e outros países? Cara, a gente é regionalista. Eu me coloco junto porque sou gaúcho e sou gramadense. E tem uma brincadeira que a gente faz que já é difícil ser gaúcho, né? Porque muitos gaúchos ainda acreditam que a fronteira do Rio Grande do Sul é o Brasil. Gramadense, então, a gente acaba se tornando mais fechado ainda. E o meu trabalho enquanto, hoje, talvez líder de uma comunidade inovadora focado no segmento de startups é justamente tirar esse mindset. Porque sozinho a gente não se sustenta. Perfeito. E a gente tem um país inteiro para ser explorado que pode sustentar um ecossistema... um mundo inteiro, né, para ser explorado, né? Mas principalmente o país, assim, é o conceito China de ser, né? A China por si só ela é sustentável e o Brasil para a inovação também pode ser. E uma das coisas que eu lutei muito foi para trazer um pouquinho da Associação Brasileira de Startups
para o Rio Grande do Sul, que era uma coisa que não existia. Porque o Rio Grande do Sul criou uma associação gaúcha. Mas tem uma brasileira fazendo, por que ao invés por que a gente não está somando com a brasileira e está tentando criar uma concorrente aqui? Isso eu acho que a gente fez muito bem. Assim, a Gramado Summit, já em 2017, conseguiu aproximar a Associação Gaúcha de Startups e a Associação Brasileira de Startups para começarem a fazer trabalho juntos. Claro que houve um envolvimento do Sebrae também, que fez com muita maestria essa aproximação. E hoje a gente vê que sim, mudou um pouco, mas ainda está longe da gente entender que é uma única coisa, é um único país, e não importa qual a comunidade que tu esteja abraçando, ela tem que fazer parte de um plano nacional e não de um plano regional. Regionalmente, nenhuma startup cresce. Perfeito. Recentemente, no final de 2018, a Prefeitura de Porto Alegre, junto com alguns empresários da área tecnológica, eles se reuniram, então, fazendo um plano, né, para tornar a capital gaúcha um centro também de inovação. Como é que tu vê isso? Existe uma aproximação da tua empresa e de Gramado com essa iniciativa? Como é que está isso? Existe. Na verdade, hoje eu tenho amizade com todos os players da Pô Inquieta. E um segredo, quando a gente começou a Gramado Summit, o Marquesan é um amigo nosso de longa data, a Gramado Summit era para ser um projeto para Porto Alegre. Isso foi logo no início, assim, quando eu trouxe a ideia de fazer um evento de tecnologia, o Marquesan, à época, brincou, cara, vamos fazer em Porto Alegre. Acabou que não deu certo e a gente levou para Gramado. Mas assim, ele deve estar se corroendo a essa altura do campeonato. Acho que sim. Mas eu acho que esse projeto especificamente, ele tem pessoas muito boas por detrás. Todas as pessoas que eu vejo que estão envolvidas são muito boas e eu acho que assim, num curto prazo pode dar uma diferença muito grande aqui para a nossa capital gaúcha. Perfeito. Marcos, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, um papo muito gostoso, muito fluido, né? Eu acredito que se tivéssemos mais tempo nós poderíamos ficar aqui conversando muitos assuntos, porque realmente esse tema ele é fascinante. Tá? Então, muito obrigado pela tua presença. Agradeço a você, nosso público que está sempre ligado aqui conosco no programa Business RS. Voltamos na semana que vem com um programa inédito. Até lá!